as dores, as angústias, o desprezo dos irmãos, a solidão. Então vamos lá, Gálatas capítulo 4, versículo 19, está assim: meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Esta é a essência do texto, Cristo formado em vós. E o contraponto desse texto está aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, o versículo 15. Ele diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Ele se sentia o principal, o pior dos pecadores. Por outro lado, ele via Cristo sendo formado nele, Cristo sendo formado no pior dos pecadores. Esta é uma revelação maravilhosa, é um quadro lindo de se olhar, porque aqui nós vemos algo tão maravilhoso, porque Paulo agora vai experimentar o sofrimento ao extremo, o sofrimento ao extremo a ponto dele experimentar a própria morte. A tradição cristã diz que Paulo foi decapitado, mas que antes disso, ele sofreu aquele processo da libação, sofrimento agudo, intenso, extremamente dolorido e depois, por fim, decapitado. Mas esse é apenas uma parte, porque o que ele passou, o que ele descreve lá em 1 Coríntios, no capítulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, os profundos sofrimentos. E aqui nós vamos estudar por que Deus nos permite assim. Se fosse para olharmos Paulo de acordo com os padrões do mundo, este era um homem para não ser lido, este é um homem para não ser admirado. Para o mundo, Paulo não serve como padrão. Para o mundo, os escritos de Paulo não fazem o menor sentido, a não ser que se leem os seus escritos para poder fazer meditações filosóficas, religiosas. Porém, irmãos, não podemos ignorar que os escritos de Paulo estavam intimamente ligados à sua vida e à sua história. Paulo não escreveu conhecimento, ele escreveu experiência. Ele escreveu experiência. E aqui nós vamos aprender como Deus trabalha os sofrimentos, como o sofrimento na nossa vida é um poema nas mãos de Deus, como Deus, Ele nos leva a dores profundas, como Deus nos leva por algumas sendas que você não tem como explicar, por que acontece comigo? Não é o que está lá no capítulo 3 do livro de Jó, por quê? Jó fica perguntando, por quê? Isso é inevitável quando nós sofremos, também fazemos muitas perguntas, por que comigo? Por quê? O que eu fiz? Porque atrás dessas perguntas, ou de trás dessas perguntas, existe uma autojustificação. Se esconde por detrás dessas perguntas uma autopiedade. Muitas vezes se esconde por detrás de tudo isso, irmãos, um julgamento que nós fazemos de Deus. Deus não está sendo justo comigo. Aí você se compara a pessoas. Isso acontece com todos nós. Porque você olha para você e diz, mas eu não mereço isso. Olha fulano, olha Beltrano. São piores do que eu e estão felizes. A questão é que eles não estão sendo trabalhados para serem conformados à imagem de Cristo. E você está. E os sofrimentos é o trombone de Deus dizendo, aqui não é o nosso lugar. Aqui não é o nosso lugar. E Paulo nos lembra muito bem quando ele fala sobre algo momentâneo e leve, chamado tribulações. Não se compara com o peso da glória na qual um dia nós iremos entrar e eternamente desfrutar. Então, meus irmãos, esses são os estágios da nossa vida. Cada um deles vão trazer desafios, meditações, orações.
exortações que nós precisamos, porque se Deus nos deixar viver a nossa vida como nós queremos, se Deus deixar que nós vivamos a nossa verdade, a nossa liberdade, e hoje estão pregando isso, comunidades estão pregando os irmãos a viverem o seu evangelho, sua verdade, às vezes com sutilezas. Nós precisamos fazer um retorno ao padrão da igreja primitiva, irmãos. Isso tem que interferir em todas as áreas da nossa vida, porque se nós não olharmos para trás, para esses fundamentos, nós corremos o risco de sermos uma igreja que cultivamos novidades. Qual é a nova onda? O que estão pregando aí? Qual que é o grande movimento que está dando certo nos Estados Unidos? Qual é a forma de louvor hoje que agrada? Qual é o tipo de mensagem que atrai multidões? Você vai ver, irmãos, o ministério do nosso Senhor, ele sempre foi cercado de multidões, mas a última fase do seu ministério, ele se dedicou apenas aos seus discípulos.